Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que naqueles dias César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de toda a terra. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam registrar-se, cada um na sua cidade natal. Por ser da família e descendência de Davi, José subiu da cidade de Nazaré, na Galileia, até a cidade de Davi, chamada Belém, na Judeia, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estavam em Belém, completaram-se os dias para o parto. E Maria deu à luz o seu filho primogênito. Ela o enfaixou e o colocou na manjedoura, pois não havia lugar para eles na estrebaria. Naquela região havia pastores que passavam a noite nos campos, tomando conta do seu rebanho. Um anjo do Senhor apareceu-lhes aos pastores, e a glória do Senhor os envolveu em luz, e eles ficaram com muito medo. O anjo, porém, disse aos pastores: não tenhais medo, eu vos anuncio uma grande alegria, que o será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido envolvido em faixas e deitado numa manjedoura. E de repente juntou-se ao anjo uma multidão da corte celeste. Cantavam louvores a Deus, dizendo: glória a Deus no mais alto dos céus, e paz na terra aos homens por Ele amados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje nasceu para nós o Salvador, que é Cristo Senhor. As palavras do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Podemos sentar. Caríssimos amigos, estimados irmãos que nos acompanham ao vivo pelas redes sociais, as leituras dessa noite, que nós também podemos chamar de Noite Santa, é tão sagrada e tão santa que foi o momento em que o amor de Deus, transbordando no coração de Deus, se derrama sobre essa humanidade. Portanto, essa noite é santa. E essa noite, as leituras vêm nos apresentar um Deus que é extremamente apaixonado pelos homens. Um Deus que não nos deixa perder pelas estradas da vida, um Deus que não nos abandona, um Deus que envia um menino para ser a luz
no meio da escuridão. Um Deus que envia o seu Filho para nos mostrar como se chega ao céu. E nós vamos entender bem isso nessas 3 leituras que nós acabamos de ler. Primeira leitura, tirada lá das profecias de Isaías, o capítulo, vamos ver juntos lá, Isaías, capítulo 9. Nós estudamos já o profeta Isaías ao longo de todo o ano. E mais intensamente nesse tempo agora do Advento, em que o profeta Isaías, nós já sabemos, escreve durante 3 períodos da história, escreve antes do exílio na Babilônia, escreve durante o exílio e escreve depois. Então o capítulo 9 está lá antes daquela experiência dolorosa na Babilônia. Mais ou menos 800 anos antes de Cristo. Na época em que quem governava o povo era o rei Ezequias. E de repente, o rei Ezequias deixa de dar ouvidos ao profeta para seguir a sua própria intuição. Dizendo assim: eu não preciso que ninguém vá me direcionar por onde eu devo caminhar. E aí começa todo o alerta do profeta, dizendo: gente, a nossa força, a nossa segurança, a nossa esperança, elas precisam ser colocadas em Deus. Ninguém pode nos garantir a paz senão Deus. E isso o profeta não cansa de anunciar. Deixar de confiar em Deus para confiar em outros povos, o profeta vem dizer, isso acaba sendo burrice. Por que é que o profeta precisa dizer isso para Ezequias? Com o intuito de fortalecer o país, ele começa a fazer aliança política com o Egito, aliança com a Fenícia, com a Babilônia, a fim de se fortalecer contra os assírios. Estudamos isso ao longo desse tempo do Advento. Então, quando o rei da Assíria fica sabendo, ele começa a se voltar o seu exército para Judá, e começa a devastar o país, isso no ano 701 antes de Cristo. E aí Ezequias e todo o seu reinado ficam sendo reféns dos assírios, tendo que pagar impostos aos assírios. Por quê? Porque não deram ouvidos ao profeta Isaías. Então, desiludido com tudo isso, desiludido com os reis, desiludido com a sociedade, desiludido com a política, o profeta começa a sonhar com um tempo novo. O profeta começa a sonhar com um tempo diferente. Um tempo que não será como esse que nós estamos vivendo. Um tempo onde quem vai reinar será a justiça, será o direito. Então nós temos essa primeira leitura de hoje. E para descrever essa situação de frustração, de desespero, de falta de perspectiva em que o povo estava vivendo, como é que começa a primeira leitura? O povo que andava na escuridão, o povo que andava nas trevas, versículo 1 da nossa primeira leitura. Porque os reis de Judá não estavam dando conta de conduzir o povo no direcionamento certo. Não estavam dando conta de conduzir o povo para a paz. Então o profeta diz assim: Deus vai instaurar uma nova ordem. E essa nova ordem será através de um menino que vai reinar no direito e na justiça. Olha só que coisa bonita, gente. E esse menino, diz o profeta, lá no versículo 5 e 6, será um conselheiro admirável, será um Deus forte, será o príncipe da paz. Está aí na nossa primeira leitura. Portanto, o profeta vem anunciar que esse menino, ele é dom de Deus para o seu povo. Através desse menino, Deus morará no meio do seu povo.
Olha que as profecias de Isaías se cumprem 800 anos depois. A segunda leitura, tirada da carta de São Paulo a Tito, capítulo 2. São Paulo, nessa segunda leitura, ele não está dando bronca em Tito, não está direcionando a comunidade, ele está apenas apresentando as razões pelas quais vale a pena seguir Jesus Cristo. Paulo está dando os motivos, nessa segunda leitura, que vale a pena ir atrás de Jesus. E quais são esses motivos? Primeiro, o amor de Deus que foi oferecido aos homens. Amor esse que transforma, amor esse que renova, amor que é doação. Quem experimenta desse amor se entrega ao outro numa vida oblativa. É engraçado que quando a gente fala de esperança, a gente pensa, esperança é esperar. Então eu sento e fico esperando. Essa esperança é uma esperança oblativa. O que é isso? É uma esperança que faz com que eu não me acomode, com que eu vá à luta, com que eu lute por aquilo que eu acredito. É essa esperança um dos motivos pelo qual vale a pena seguir Jesus. A esperança que leva os homens a perceber que a terra não é a nossa pátria definitiva. A esperança que enche o nosso coração e que diz para o nosso coração a todo instante: lute nessa terra, mas você não é dessa terra. Nós fomos criados para o céu. Deus nos criou para o céu. O céu é a nossa casa. Depois, Paulo continua. Terceiro, a obra redentora que levou Cristo a entregar-se totalmente por nós. Versículo 14 da nossa segunda leitura. Ele se entregou por nós para nos resgatar de toda a maldade e purificar para si um povo que lhe pertença e que se dedique a praticar o bem. Atenção, gente. Quem não faz o bem não pertence a Cristo. Está escrito aqui. Para resgatar, para purificar para si um povo que lhe pertença e que se dedique a praticar o bem. Portanto, o bem é uma prática cristã. Quem é seguidor de Jesus pratica o bem. E o bem, ele acaba sendo fruto de um amor oblativo. Eu faço bem para o outro porque eu encontro Cristo no outro. E por fim, aí nós podemos nos perguntar a partir dessa segunda leitura: será que nós temos consciência disso? Será que nós temos consciência que o amor de Deus manifestado em Jesus é sinal de amor por nós? Deus quis o nosso bem quando nos enviou Jesus. Existem muitas religiões por aí que apresentam um Deus que é praticamente um ditador, que está lá sentado no seu trono, esperando o momento de eu morrer, para apontar o dedo na minha cara e falar: você fez isso, agora vai para o inferno. Tem muita gente pregando esse Deus aí. E de repente Jesus vem apresentar para nós um Deus que é amor. Um Deus que não está preocupado com a minha vida até ontem à noite. É um Deus que quer construir uma história de amor comigo a partir do meu sim para Ele. Portanto, se for hoje o dia de dizer sim para Deus, diga com fé. Hoje eu quero ser melhor, hoje eu quero ser diferente, hoje eu quero ser um marido, uma esposa mais justo, mais amável com a minha esposa, com o meu marido. Portanto, o hoje, ele é decisivo na nossa vida. Hoje Deus quer escrever uma história de amor conosco. E essa história de amor passa pelo seu filho, passa pela simplicidade do presépio, de um Deus que se entrega inteiramente para cada um de nós.
Deus não precisava nada disso, gente. Até porque São Paulo vem dizer que nós não merecemos. Mas Ele quis, porque Ele sabe que dentro do nosso coração existe lá um fiozinho de desejo de ser melhor. É que muitas vezes as preocupações do dia a dia me fazem esquecer desse amor dele por mim. É que muitas vezes o agito do dia a dia, o desejo de ter, o desejo de ser, o desejo de ter uma posição social, de ter dinheiro, de ter bens, faz com que esse amor dele seja colocado em último lugar. Mas Ele está lá, nos amando sempre. Ele está lá, buscando conectar o nosso coração ao coração dele. E nós vamos tomando consciência de tudo isso quando nós olhamos para essas 4 semanas que nós começamos o nosso tempo do Advento, quando nós começamos a preparar o nosso Natal. O centro do nosso Natal, o centro da preparação do nosso Natal, que começamos lá na primeira semana do Advento, foi o menino Jesus. O nosso coração foi se transformando num lugar para o menino Jesus? O nosso coração foi se transformando numa manjedoura ou foi se transformando num trenó? Pelo jeito que nós preparamos o nosso Natal, vai ser o jeito que nós vamos experimentar o amor de Deus na nossa vida. Por isso que a igreja, com toda a sua sabedoria, nos deu essas 4 semanas. E por fim a gente olha o evangelho de hoje, o evangelho de São Lucas, o capítulo 2, que nos apresenta uma catequese sobre Jesus. Uma catequese sobre o Filho de Deus que veio ao encontro dos homens para oferecer a salvação. E a cena do evangelho de hoje é de uma simplicidade desconcertante. Não havia lugar na hospedaria, faltava lugar para receber uma gestante com o seu marido que estava de viagem. Por quê? Porque estava tendo recenseamento, cada um tinha que voltar para a sua cidade, ir lá fazer o seu cadastro, depois voltar para onde morava. E não encontraram lugar em nenhuma hospedaria. A manjedoura foi o bercinho de Jesus, o lugar onde o gado comia. Lá em Minas se chama de coxo. Jesus nasceu dentro de um coxo. Ou seja, o que nós encontramos de bonito dentro de um coxo? Baba e resto de comida de animais. Foi lá que Deus encontrou lugar. Depois tem a visita dos pastores. Tudo isso para nos dizer que é na simplicidade que Deus vem ao nosso encontro. É na simplicidade que Deus se manifesta aos homens. Portanto, a proposta de Deus, ela não se dá pela força. A proposta de Deus, ela não se dá por um poder político. Ela não se dá por uma campanha publicitária bem feita. Deus escolhe vir ao encontro de cada um de nós na simplicidade, na ternura de um menino nascido dentro de um coxo, portanto, na mais absoluta pobreza. Essa é a lógica de Deus. É assim que Deus entra na nossa história. É assim que Deus entra na nossa vida. Portanto, vamos nos perguntar nessa noite: esse Jesus, justiça, esse Jesus fraternidade, esse Jesus solidariedade, esse Jesus da paz, ele já nasceu no meu coração? Ele já nasceu na nossa comunidade? Ele já nasceu dentro da nossa família? Que o Espírito Santo, essa luz que vem do alto, nos explique todas essas palavras. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.